Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Mariana Probst, eu sou maga, ocultista, bruxa e taróloga. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho bem importante, que acontecem muitas divergências e confusões em relação a isso, sendo bem enxuta nas palavras. Quando nós falamos de luz, o que vem na grande maioria da cabeça das pessoas? Luz é bondade, luz é amor, luz é expansão. Não deixa de estar 100% errado. Porém, o grande erro que acontece é quando as pessoas colocam que a luz é boa e a sombra é ruim. E não é assim que funciona. Todos nós temos a energia yin e yang, energia masculina e feminina. Luz e sombra existem em todos nós. Porém, o que a luz ela trabalha de um aspecto olhando no macrocosmos e no microcosmos? Ela trabalha a compaixão, o perdão, a expansão, a iluminação, a alegria, né? O compartilhar. Existem muitos adjetivos e sinônimos que podem ser adicionados à luz. Assim como também existem muitos adjetivos, muitos sinônimos, muitas simbologias, sentimentos que podem ser adicionados às sombras. Mas por que a sombra ela é tão rejeitada? Porque a sombra ela vai trabalhar diretamente com o seu medo, com a sua insegurança, com sua sensação de abandono, de rejeição, de ciúmes, de ego. Mas, gente, o ego aqui, quando eu falo, todos nós temos ego. O ego, ele é uma separação de um indivíduo para o outro. Claro que algumas pessoas têm o super ego de se achar a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? Que só essa pessoa é ocupada, ou que só essa pessoa sabe. A gente sabe que existem alguns sabichões. O ego, ele não é ruim também. O ego, ele te diferencia, ele te dá nome, né? Cada pessoa tem um ego, cada pessoa tem um nome, cada pessoa tem uma personalidade. Cada pessoa tem uma forma de funcionar. Então, quando a gente fala de sombras, a maioria das pessoas, elas querem fugir, porque se encarar e olhar aquilo que não tá legal, aquilo que precisa ser revisto, aquilo que precisa de uma mudança, seja mental, energética, estrutural. Quando eu falo estrutural, eu falo de bases físicas, de pessoas, de lugares, de situações, porque sim, o ambiente ao qual nós estamos inseridos, ele tem um peso gigantesco na nossa vida, seja ela positiva ou negativa perante os resultados daquilo que nós buscamos. E uma coisa muito importante também, gente, que é, quanto mais você foge das suas sombras, quanto mais você foge daquilo que te machuca, daquilo que te enfrenta, mais fraco você se torna. A pessoa que foge da sombra, ela se transforma em uma pessoa muito fraca. E quando eu falo fraca, eu não tô falando fraca somente de força. Eu tô falando fraca mentalmente, porque é uma pessoa que não controla as próprias sombras, que ela acha que são demônios, que ela acha que as sombras, elas precisam ficar lá. Ai, aquele medo que eu tenho, eu não quero encarar ele. Tudo bem, você é livre, você pode encarar o seu medo ou não. Mas as pessoas que encaram os seus medos, elas conseguem a transmutação de um estado para o outro, né? De um estado de medo para coragem. Só nesse estado de medo para coragem você já consegue atingir uma nova frequência vibracional, atingir um novo patamar de visão de vida mesmo, porque o que te assustava ontem, hoje já não te assusta. Ou seja, você cresceu, você evoluiu. Por menor que seja a sua evolução, toda evolução ela deve ser comemorada. Toda evolução ela deve ser compreendida. Ontem eu estava nesse ponto, hoje eu já tô nesse, eu já evoluí de um caminho para o outro. Porque se nós não prestamos atenção no processo, independente do processo que a gente está falando, a gente se apega muito aos detalhes somente do ponto A para o ponto B. O trajeto parece que não importa, mas é muito importante sim. E quanto mais você foge das tuas sombras, mais as pessoas pisam na tua vida. Eu tinha compartilhado isso nos stories do Instagram, não trouxe de uma maneira tão profunda como eu tô trazendo aqui pra vocês, porque o tempo lá é limitado, né? Algumas pessoas pediram pra eu trazer sobre esse tema, sobre as sombras, e achei interessante porque a maioria das pessoas, elas só olham o aspecto luminoso. E eu comentei que eu ia trazer um pouco sobre a minha própria obra, a minha própria vida, o que se transformou quando eu parei somente de trabalhar com a luz.
Durante muitos anos. Eu acredito que o processo de despertar espiritual, o processo de maturação da grande maioria das pessoas, elas acontecem perante a dor. A gente só se transforma, hoje eu não tenho essa consciência, né? Porque eu entendo que a transformação ela não precisa ser somente pela dor, somente pelo sofrimento, somente pela escassez. Mas quando nós não estamos preparados psicologicamente, cognitivamente, energeticamente, nós não conseguimos saber, nós não conseguimos passar com leveza. Geralmente é na dor, geralmente é no desespero. E foi assim que aconteceu comigo. Durante muitos anos da minha vida, o meu início, né, na caminhada espiritual começou aos 6 anos. 6 anos de idade eu já comecei a ver espíritos, escutar espíritos. Eu tenho uma clarividência, uma clareaudiência muito alta. Outra coisa, a gente vai se desenvolvendo com o passar dos anos. E com o passar dos anos, desde que eu tive esse meu primeiro contato espiritual aos 6 anos de idade, a gente não entende o que está acontecendo. Eu conversei com o espírito da minha bisavó. Eu estava na casa da minha avó, a minha avó é viva até hoje, vai fazer 90 anos, dia 31 deste mês de julho, Leonina Nata. E eu fui dormir na casa dela no final de semana. E o que aconteceu? A minha avó já estava dormindo e era de madrugada. E eu gosto... Tem uma bebida, hoje um refrigerante que eu vou conversar aqui com vocês, que eu tenho um gosto afetivo, fora o gosto que eu realmente gosto, né? Guaraná Zero. O que acontece? Era de madrugada, eu tava dormindo na casa da minha avó e me deu vontade de tomar uma coisa diferente. Qualquer pessoa tomaria água, né? Mas eu sabia que a minha avó tinha comprado Guaraná, porque ela sabia que eu gostava. Guaraná Zero. Pois bem, eu saí do quarto que eu tava lá na casa da minha avó, e aqui é como se tivesse um corredor, tá? Aqui eu passo, e aqui é um corredor, e nesse corredor tinha algumas fotos antigas, e nessas fotos antigas, uma delas era da minha bisavó. E a minha bisavó, eu só conheci ela quando eu tinha 1 ano de idade, ou seja, eu não me lembro muito dela. E eu passei nesse corredor de madrugada, eram umas 2h30, 3 horas da manhã. E eu nunca tive contatos com espíritos ou algo assim até então. Eu passando pelo corredor, eu sinto uma mão tocando no meu ombro e nesse corredor era a imagem da minha bisavó e do meu bisavô. Eu passando assim no corredor, eu sinto a mão e eu escuto. Mariana, por que tu tá acordada tão tarde? Era minha bisavó falando comigo. Eu falei, como se eu estivesse falando com uma pessoa normalmente. Crianças geralmente não têm medo, né? O que acontece? Lembra do medo, das sombras? As crianças não têm medo. As crianças têm coragem, elas não têm receio do que algo possa acontecer. A gente precisa ter essa alma de criança em alguns aspectos. Mas voltando ao caso ali, eu falei que eu ia tomar um refrigerante, que eu tava com sede, que eu já ia voltar. E ela falou assim, tá bom, mas não volta tarde, porque criança tem que estar na cama cedo. Vocês não estão entendendo. Eu conversei com ela como se estivesse conversando com qualquer amiga, com qualquer pessoa viva. E desde lá, então, quando eu não conseguir ter a compreensão realmente do que estava acontecendo, na minha adolescência eu passei por situações que eu fugia muito das minhas sombras. Eu trabalhava muito, muito, muito com o lado da luz. Eu trabalhei 20 anos somente o lado da luz. Eu reprimia os meus sentimentos, eu tinha vontade de me abandonar mesmo, sabe? Eu não tinha autoestima, eu tinha muitos medos, eu tinha muita insegurança, eu era uma pessoa que me comparava horrores com outras pessoas. A minha comunicação, como vocês estão vendo hoje, jamais foi assim. Eu era uma pessoa tímida. E quando a gente entende de frequências vibracionais, a timidez... Eu vou fazer um vídeo específico sobre frequências vibracionais. Eu vou trazer algumas informações para vocês, tá? É um dos temas que eu já tenho separado, que eu acho bem importante a gente entender sobre isso, porque isso afeta diretamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, o nosso dia a dia, inclusive pessoas que estão próximas de nós também acabam recebendo essas influências de forma indireta. Eu fugia muito das situações, sabe? Eu fui uma pessoa que teve muitas rejeições, muitos abandonos. Para quem não sabe, eu sou adotiva. Eu fui adotada assim que eu nasci, já. Porém, ao longo dos anos, dentro da minha própria família, eu sofri preconceitos por parte da minha tia.
Eu já tive que escutar que eu não era da família em alguns momentos de discussão. Então, gente, eu jamais tô me fazendo de vítima, tá? Eu tô trazendo algumas situações que aconteceram na minha vida para vocês entenderem que sempre nós temos duas opções, né? Ou aceitar aquilo que nos falam, a gente chora, a gente se vitimiza, a gente abaixa a nossa frequência, a gente se coloca numa posição de vítima. Mesmo que você tenha sofrido algo, a gente acaba internalizando aquele sentimento de tristeza, de dor, de inconformidade. Ou a gente pega essa tristeza, as pessoas falam que sentir raiva é ruim. Depende do ponto de vista. Se a raiva que você sente você vai usar como combustível para te levar para frente, para te trazer melhores resultados, foi o que eu fiz. Eu sofri bullying pela minha aparência física quando era adolescente. Eu sofri bullying dentro da minha família, né? Eu sofri rejeição, sofri abandono. Então, assim, eu poderia ser uma coitada hoje, viver na coitadolândia. Nossa, meus pais biológicos me rejeitaram. Gente, eu tive a sorte, o prazer grandioso de encontrar uma família maravilhosa. Maravilhosa mesmo, que para quem não sabe, quando nós escolhemos encarnar, nós escolhemos exatamente a família que a gente vai ter, exatamente o nosso pai, a nossa mãe. Então, assim, nada na tua vida acontece por acaso. Eu vou trazer um tema também aqui sobre vidas passadas. Se você tiver interesse, comenta aqui nos comentários, tá? Para eu saber se você realmente deseja, né, saber sobre esse tema, porque eu acho importante. Tem pessoas que acham que vidas passadas não importam? Importam sim. Muitas coisas que você está passando hoje na sua vida são por questões de vidas passadas que você está ajustando alguns pontos aqui. E se não houver esse ajuste, vai precisar voltar novamente, vai ficar igual essa roda de Sansara. Para nós sairmos dessa roda de Sansara, é necessário, no mínimo, uma base de conhecimento e elevação de consciência. Você alcança isso não somente com a luz, você alcança isso com as sombras. E é aí que eu também venho trazer algumas partes do que mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que eu aceitava tudo de todo mundo, quando era pequena. Só que eu sempre tive uma fagulha questionadora, uma fagulha que não aceitava o básico, sabe? Durante um tempo, eu abaixei minha cabeça. Só que quando eu comecei a entrar mais a fundo na espiritualidade, nas meditações, em técnicas, eu recebi, na verdade, né? Fazer é hoje que eu faço. Eu recebi muitos atendimentos energéticos, conversando com algumas amigas que me acompanham até hoje, que nós somos amigas há mais de 10, 12 anos. Nós relembramos de algumas situações, alguns assuntos, em que lá, eu tô tentando lembrar a idade que eu tinha, eu acho que era 15, 16, no máximo 17. Eu já ia com elas em consultas de tarô, eu já ia com elas em casas de pai e mãe de santo. Eu já tinha esse viés não somente curioso, né? Porque curiosidade a gente às vezes vê, é legal, isso aí, gostei, vou fazer outras vezes. Ou, não gostei. Só que o meu passou de curiosidade. Quando a gente tem um chamado realmente para manifestar aqui na matéria, eu não tô falando do chamado de propósito, daquela coisa linda que as pessoas falam, nossa, todo mundo tem um propósito. Sim, todo mundo tem um propósito, mas nem sempre o propósito que você vai exercer é algo que talvez você goste. A gente tem que parar de romantizar essa questão de propósito, tá? Não é assim que funciona. E voltando ao caminho das sombras. Eu comecei a ter mais maturidade quando eu comecei a encarar aquilo que me dava medo, quando eu comecei a responder aquilo que antes era grande para mim, que eu me sentia pequena. Eu comecei a enfrentar, a trazer uma revolta consciente, porque revolta inconsciente é tudo aquilo que acontece contigo, você faz birra, tá revoltado e parece uma criança ou um adulto mimado, mas não é assim. Muitas das coisas que me fortaleceram foi, primeiramente, a mudança interna e principalmente a mente, gente. Sem uma mente saudável, sem uma mente de pensamentos mais para frente, de pensamentos mais elevados, de pensamentos mais inteligentes, a pessoa ela não progride. E foi quando eu comecei a trabalhar, não somente com a energia de Diamonds, mas trabalhar as minhas sombras. E nunca foi fácil, nunca será você te olhar assim no espelho e ver que não é o outro que tá te incomodando, é você. E, gente, não confunda, pelo amor dos deuses, o que eu tô falando de espelho. Porque eu vejo muitos gurus na internet que falam assim. Eu já escutei, inclusive, dentro de uma mentoria que eu paguei. Eu fui nesse evento presencial. Naquela época, a minha consciência estava de uma forma.
depois a gente vai mudando o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, a nossa forma de olhar. E eu escutei de algumas pessoas, inclusive dessa minha mentora, na época, é uma mentora bem famosa, tá? Simplesmente uma frase que nunca mais vou esquecer e que não faz sentido pra mim. Comenta aqui se faz sentido pra você. Por exemplo, a frase que a pessoa falou e que não foi só essa guru. Eu já escutei de várias outras pessoas, principalmente dentro da psicologia, a gente escuta isso. O outro é um reflexo de você. O que você não gosta no outro é porque reflete em você. Vamos lá, gente, assim, ó. Pra mim, isso é lorota. Por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa, a pessoa avacalhou comigo, a pessoa não é uma pessoa de boa fé, de boa índole, mas eu não gosto dela, então quer dizer que o que eu não gosto dela, porque ela não é uma pessoa de boa fé, não é uma pessoa de boa índole, não é uma pessoa legal, né? Porque eu estou avaliando. Outras pessoas já têm esse contexto também, ou essa pessoa já tem, não digo nem a fama, né? Porque fama pode ser de boca a boca, de interações, mas assim, quer dizer então, se um ex-tu, né, para não completar aqui a frase, ele faz algo com outra pessoa, ele fez esse ato, ele é uma pessoa horrível porque ele fez isso. Ah, mas ele é doente. Dane-se, tá? A gente tá olhando os fatos. Ah, então o estupro, né, fez isso com uma pessoa e eu não gosto dele porque ele é uma pessoa que fez o mal para outra, né? E a gente não tá falando de bem e mal no sentido figurado. Ele tomou uma ação negativa contra uma pessoa, abusou dessa pessoa. Então, se eu enxergar ele como um abusador, como uma pessoa péssima, é porque eu estou me olhando dessa forma, porque tem alguma coisa em mim que reflete isso? Não. Então, assim, a pessoa me dá um tapa no rosto, eu vou lá, eu vou oferecer minha outra face pra pessoa dar? Não tem cabimento, tá? Na minha visão, na minha consciência, isso não tem cabimento. Então, não, nem sempre o que você tá vendo no outro é algo que reflete em você. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa, sim, ter um equilíbrio entre luz e sombra, porque ninguém é o alecrim dourado e ninguém também é a pura lua negra. A gente precisa, porque se você não colocar limites, trabalhar com as sombras, é você colocar limites nas pessoas. Porque se você só estiver do lado da luz, você vai aceitar tudo que qualquer pessoa peça. Mesmo que você não tenha energia, mesmo que você não tenha condições, mesmo que você não tenha tempo. A pessoa que não trabalha com as sombras, ela aceita isso e no final do dia ela tá sugada porque ela não consegue dizer não. Ela tá cansada porque ela preferiu dar prioridade para os compromissos, né, das outras pessoas do que pro dela. E muitas vezes na vida você precisa ser egoísta, sim. Talvez aos olhos de algumas pessoas isso seja ruim, isso seja maldade, isso seja egoísmo demais. Mas na vida, às vezes, a gente precisa, sim, olhar para o nosso próprio umbigo. Porque eu tenho uma coisa muito forte comigo que eu aprendi ao longo dos anos. E não só aprendi, mas vivenciei. Por muitos anos eu fazia tudo para as pessoas, tá? Sabe aquela boazinha demais? Eu só tomei aqui, ó. De graça. Várias vezes. Para algumas pessoas eu me arrependo, sim. Tem aquela frase, não se arrependa por ser bom ou boa com pessoas que não souberam retribuir. Gente, claro que eu me arrependo. Eu perdi meu tempo, energia e muitas vezes dinheiro, tá? E ninguém vai salvar a gente, a não ser nós mesmos. Existem pessoas como eu, que trabalham com o que eu trabalho, que podem sim te auxiliar a sair de um caminho. Porém, eu vou te dar a direção, eu vou fazer para você uma parte, mas você precisa fazer a sua parte também. Então, quando a gente coloca limites, a gente está exercendo a nossa sombra. A gente está tomando o nosso espaço. Lembrando que sempre onde acaba o meu espaço, termina o do outro e vice-versa. É necessário ter esse respeito. Não seja bom demais, não seja boa demais, porque bondade demais gera utilidade. Para pensar. As pessoas que se aproveitam de você, da sua bondade, do seu carisma, quando você não tá oferecendo nada para elas, o que elas vão te retribuir? Perceba muito bem isso, tá? E não são pessoas somente dentro de relacionamentos ou familiares. Isso se estende a negócios, a amizades, a várias partes da nossa vida, pessoal. Bondade demais gera só utilidade. E se você for bondoso demais, as pessoas vão abusar da sua boa vontade. E quando você começa a colocar limites, quando você começa a falar isso eu não tolero, quando você começa a trabalhar o seu merecimento, você também está trabalhando as suas sombras. Não acho que você está trabalhando a sua luz, porque luz demais cega.
Assim como se você não trabalhar com as suas sombras, você vira um saco de pancada. E sinceramente, eu acredito que ninguém goste de virar um saco de pancada. Ninguém gosta de ser feito de bobo. Ninguém gosta de ser pisoteado. Então trabalhem as sombras. Os Diamonds me ajudaram muito nisso. Porque 20 anos trabalhando com a luz, eu tenho 30 anos. Foram pelo menos 10 anos de desequilíbrio, né? No sentido, foram 20 anos trabalhando com a luz e depois eu comecei a entrar mais no mundo oculto. E quando eu falo oculto, não é no sentido místico só da coisa. O oculto é aquilo que você ainda não conseguiu identificar dentro de ti. O oculto é aquilo que está acontecendo na tua vida e que você talvez nem saiba como colocar ela em ordem. Você sente, mas não consegue discernir o que está acontecendo. E sim, trabalhar do lado oculto é como se fosse um arquétipo da lua. A lua, ela trabalha não somente as coisas ocultas, aquilo que a gente não está vendo, mas está sentindo. A gente trabalha muito no lado da sombra o inconsciente pessoal e também o consciente coletivo. Porque como estamos todos aqui conectados, tudo que nós fizemos no nosso micro-universo ressoa no macro. E não somente ressoa no macro, mas ressoa em todo o coletivo. Como nós estamos todos unidos, mesmo que eu não goste de algumas pessoas, mesmo que você não goste de outras pessoas, felizmente ou infelizmente a gente está numa mesma bolha coletiva, tá? Mas não é porque nós estamos na Matrix que precisamos pertencer à Matrix. Com isso, com esse insight, com esse vídeo, eu me despeço. Peço para que vocês compartilhem com pessoas que vocês gostam, com pessoas que precisam desse chacoalhão, eu falo tapa quântico, que tapas quânticos são necessários na nossa vida, gente. Sabe, para acordar às vezes para a realidade, para dar um chacoalhão e falar, ó, a vida não é assim, a vida não tá um morango, a vida precisa melhorar em tais aspectos, em tais pontos. E às vezes a gente precisa dar um tapa quântico amigo em alguma outra pessoa. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você precisava escutar algum pensamento, algum insight, alguma informação que tem aqui, eu fico feliz por isso, né? Isso aqui já valeu. E deixe nos comentários também conteúdos que vocês querem para os próximos vídeos, como eu comentei com vocês, eu vou trazer aqui também sobre frequências vibracionais, sobre vidas passadas, vou trazer também sobre luciferianismo, tá? Que é para algumas pessoas entenderem, antes de eu trazer o conteúdo mesmo, luciferianismo não é religião, é uma filosofia, é um estilo de vida. Eu vou trazer alguns pontos também, como se reconhecer como luciferiano. Talvez algumas pessoas nem saibam o que é isso. Existe um preconceito gigantesco, não somente sobre o luciferianismo, mas sobre a figura de Lúcifer. E por que existem preconceitos? Não só sobre Lúcifer. Antes de encerrar, vamos fechar essa linha de raciocínio. Tudo aquilo que você não tem conhecimento, tudo aquilo que você não sabe, você julga. Então, antes de julgar alguma coisa que você não saiba, estude, procura, tá? Procure entendimento, porque a pior ignorância é aquela que a gente resolve permanecer por escolhas e não por falta delas. Nos vemos no próximo episódio.